Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam gozando de saúde e paz. E estamos mais uma vez aqui de volta para trazer mais um tema para nós aprendermos e meditar a respeito daquilo que a palavra de Deus nos fala. Eu gostaria de falar um pouco sobre o tratamento de Deus. Na verdade, há muitas formas de crescermos espiritualmente. Uma delas é o envolvimento com a palavra, que é o nosso alimento espiritual. O ensino e a ministração que nós recebemos, a nossa vida de oração pessoal e as respostas e experiências que recebemos por isso, e há tantas coisas que poderíamos mencionar. Mas, ao falar do tratamento, eu refiro-me à forma de Deus tratar com as áreas difíceis das nossas vidas, especialmente aquelas em que não queremos ou não permitimos que o Senhor opere em nós e nos transforme profundamente. Um versículo lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 37, fala assim: "Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou." E o contexto da afirmação que encontramos nesse versículo, de que somos mais do que vencedores, e nos mostra o seguinte: o versículo começa dizendo, mas em todas essas coisas. A palavra mas revela que, independentemente do que foi mencionado antes, a vitória nos pertence e chegará a nós. E a frase em todas essas coisas mostra que a vitória não somente virá, mas também em meio a que condições ela virá. O que são todas essas coisas a que Paulo se refere? O próprio texto bíblico responde. Basta que examinemos dentro do seu contexto. Eu vou ler um versículo anterior que fala assim, no versículo 35 até o 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Veja exatamente o que o apóstolo Paulo mencionou com a intenção de descrever todas estas coisas mencionadas no versículo. Ele fala a respeito da tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. E eu quero ilustrar essa palavra com uma história a respeito de um pastor de um pequeno vilarejo. Ele chegou à sua igreja bastante animado e motivado para realizar mais um culto da noite. E a hora passava e o povo não chegava. E depois de 15 minutos de atraso, entrou 3 crianças. E depois que passaram mais 20 minutos, entrou 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com os 5 irmãos que estavam ali. Ao decorrer do culto, entrou um casal que sentaram nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor meio sujo com uma corda na mão. Mesmo desapontado e sem entender o porquê as pessoas não haviam ido para o culto, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando o pastor voltava para sua casa, ele foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, onde havia sua Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto a sua esposa fazia os curativos das suas feridas em sua casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira. Depois que passaram 5 anos, o pastor resolve compartilhar essa história para a igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e dizem: "Pastor, aquele casal da história que sentaram no fundo éramos nós. Estávamos na beira do divórcio em função de vários problemas e desentendimentos que havia em nosso lar. Naquela noite decidimos pôr fim ao nosso casamento, mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças e depois cada um seguir o seu caminho.
mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a pregação do pastor naquela noite. Hoje, estamos aqui com o lar e a família restaurada. Enquanto o casal falava, um dos empresários bem-sucedidos que ajudava no sustento daquela igreja acenava pedindo a oportunidade para falar e disse: "Pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite eu tentei ao suicídio, só que a corda arrebentou. Quando eu ia comprar uma outra corda, vi a igreja aberta. Decidi entrar, mesmo sujo com a corda na mão. Naquela noite a mensagem perfurou meu coração e saí daqui com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do vilarejo." Lá na porta da entrada, o diácono que fazia o protocolo gritou: "Pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltou o senhor. O outro morreu naquela mesma noite quando realizávamos o segundo assalto da noite. Na pasta do pastor tinha uma Bíblia. Eu passei a ler quando acordava pela manhã. Depois resolvi entrar nesta igreja." O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso foi uma noite muito produtiva. Quais as lições que nós podemos aprender com essa história? Primeiro, exerça o teu chamado com dedicação e zelo, independentemente do número de participantes. Segundo, dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia és um instrumento para a vida de alguém. Terceiro, nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. Quarto, o dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na terra, na verdade, é o dia mais produtivo no mundo espiritual. Quinto, Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Sexto, nunca diga: "Hoje Deus não fez nada", só pelo fato dos teus olhos não verem nada. Na verdade, o nosso Pai Celestial tem uma indescritível habilidade de aproveitar as circunstâncias, mesmo as mais negativas, e usá-las positivamente em nossas vidas. Isso não quer dizer que sempre viveremos nelas. Temos uma promessa de vitória. As tribulações chegarão ao fim e nós teremos o livramento do Senhor. Mas quando elas tiverem terminado, deixarão um tratamento divino em nosso caráter, o qual ocorreu durante essas circunstâncias aparentemente negativas. Reflita sobre isso, que essa palavra possa ser depositada no seu coração e que a sua mente se lembre, para que nos momentos difíceis você lembre que mesmo nesses momentos o nome do Senhor pode ser glorificado através da sua vida. Fique com Deus e até a próxima.